Vamos resolver a questão 22 da prova para os cursos integrados do Instituto Federal do Maranhão do ano de 2020. Qual o valor da expressão 64 elevado a 0,666 mais 36 elevado a 0,5 sobre raiz quadrada de 8? É uma questão muito interessante que envolve vários conceitos de potências, vamos usar inclusive as propriedades de potências, também de radicais, vamos racionalizar os denominadores e também com fração geratriz, transformar um número decimal em fração geratriz e um decimal em fração decimal. Então é por aí que vamos começar a resolver a questão, olhando para o expoente do 64, 0,666. Se trata de uma dízima periódica, onde o período é o número 6. Então, como podemos escrever 0,6 com a barrinha em cima para indicar que é o período, como uma fração geratriz? 0,6 bar com a barra em cima do 6 é o mesmo que 6 sobre 9. Por quê? O numerador seria 6 menos 0. Se você tirar a vírgula e a barra, aparece 0,6, que é 6, menos o número que não é a barra, o que não tem a barra, que é o 0. Então, 6 menos 0 é 6. E no denominador aparece o 9, já que o 6 é um algarismo que representa exatamente o período. E quando isso acontece, nós representamos esse algarismo pelo número 9. Então, 0,666, que é o mesmo que 0,6 com a barra em cima do 6, é igual à fração geratriz 6 nonos, que podemos, inclusive, simplificar dividido por 3, tanto o numerador quanto no denominador, e aí vamos chegar a uma fração irredutível, 2/3. Olhando agora para o expoente do 36, que é um número decimal, 5 décimos, então 0,5 é igual a 5 décimos, também podemos simplificar dividindo por 5, tanto o numerador quanto o denominador, e aí vamos chegar a uma fração irredutível, 1/2. Então, o primeiro passo é chegar às frações daqueles números decimais, ou tanto a dízima periódica quanto o decimal, né, o número decimal, 0,5, para podermos ali melhorar um pouquinho a expressão. Então, podemos reescrever da seguinte forma: 64 elevado a 2/3 mais 36 elevado a 1/2. Olhando agora para o radical, raiz quadrada de 8 é o mesmo que 8 elevado a 1/2, já que aquele 1 é o expoente do radicando, que é 8 elevado a 1, e o 2 é o índice do radical. Por isso, raiz quadrada de 8 é o mesmo que 8 elevado a 1/2. Agora eu vou colocar o 64, 36 como potências, tá certo? E, inclusive o 8 também. Vou escrever como potência. Então, vamos reescrever essa expressão da seguinte forma: o 64 é 2 elevado a 6ª potência. O 36 é 6 ao quadrado. E o 8 é 2 ao cubo. Então, 64 elevado a 2/3 é o mesmo que 2 elevado a 6ª potência elevado a 2/3. 36 elevado a 1/2 é o mesmo que 6 ao quadrado elevado a 1/2. E 8 elevado a 1/2 é o mesmo que 2 ao cubo elevado a 1/2. Agora, podemos aplicar potência de potência nas 3 potências. E, no caso, é multiplicar os expoentes. 6, vou multiplicar por 2/3, olhando ali para a primeira potência. 6 ao quadrado elevado a 1/2, vou multiplicar o 2 por 1/2. E 2 ao cubo elevado a 1/2, vou multiplicar o 3 por 1/2. Então, vamos chegar à seguinte fração, à seguinte expressão:
2 elevado a 12 terços, mais 6 elevado a 2 meios, né? E 2 sobre 2, e embaixo, no denominador, 2 elevado a 3 meios. Então, vamos chegar a 2 elevado à quarta potência, mais 6 elevado a 1, e 3 meios eu escrevi como uma nova soma. Vou explicar o porquê daqui a pouco, tá? 3 meios é o mesmo que 1 mais 1 meio, tá certo? Então, em cima podemos resolver, inclusive, 2 quartos é 16, 6 elevado a 1 é 6, e embaixo posso escrever como produto, já que 2 elevado a um expoente que tem uma soma é o mesmo que o produto. O produto das potências é o mesmo que você somar os expoentes. Produto de mesma base, repete-se a base e soma-se os expoentes. Agora eu fiz o contrário. A soma eu escrevi como produto, tá? Usando a propriedade ali das potências. Então, em cima teremos 22, embaixo 2 elevado a 1 é 2, e 2 elevado a 1 meio é raiz quadrada de 2. Podemos simplificar o 22 com 2, vamos chegar a 11 sobre raiz quadrada de 2, e por fim racionalizar os denominadores com o objetivo de você racionalizar é chegar a uma nova fração, uma fração equivalente que tem o denominador racional. Então, 11 raiz quadrada de 2 é o mesmo que 11 raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2, que não altera a minha igualdade. Daí que vamos chegar a 11 raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o valor da expressão 64 elevado a 0,666 mais 36 elevado a 0,5 sobre raiz quadrada de 8. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Então, nesse vídeo, nós resolvemos a questão 22 da prova de acesso aos cursos técnicos integrados do Instituto Federal do Maranhão do ano de 2020. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.